Louvado seja Deus. Mais uma vez estamos aqui com Mulheres na Peleja. Mulheres na peleja, obreiras de ação, que vivem no Espírito e em consagração, entregam suas vidas na obra do Senhor. São mulheres santas, mulheres de valor, mulheres corajosas que lutam sem temer, mulheres caridosas que o bem sabem fazer, mulheres usadas na evangelização, mulheres na peleja, mulheres de oração. Glórias a Deus, mulheres na peleja. E aquela que não está na peleja, vamos pelejar? Glória a Deus. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. Seja uma ceifeira da seara do Senhor. Mulheres santas que sempre vencerão, mulheres como Dorcas, Maria ou Esther, que são cheias da graça, também cheias de fé. Mulheres que trabalham com dedicação, mulheres na peleja, mulheres de oração. Glórias a Deus, glórias a Deus. Mulheres na peleja, mulheres de oração. Como é bom poder pelejar na obra do Senhor. Pelejei muito sozinha. Pelejei muito sem ajuda nenhuma. E hoje pelejar na obra do Senhor e com a ajuda dele, até a minha peleja se tornou mais fácil. Porque todos nós temos a nossa peleja. Todos nós pelejamos todos os dias. Todos nós pelejamos constantemente. Muitas das vezes nós pelejamos contra um pensamento, contra um ideal, contra um querer que não faz parte do querer de Deus, aquele que é um fiel a Deus. Muitas das vezes o nosso querer não faz parte daquilo que o Senhor nos disse que nos é permitido. Eis que todas as coisas te são lícitas, mas nem todas te convêm. É lícito, mas não me convém. Eu quero, mas eu não posso, eu não devo, né? Então, tudo isso faz parte. Tudo isso é uma peleja diária que nós temos todos os dias, né? Então, isso sem falar nas demais pelejas, né? Peleja com família, peleja com filho, peleja com trabalho, peleja com tudo. Por que pelejar sozinha? Se você pode ter o maior de todos os guerreiros do teu lado, pelejando contigo. Ah? Essa foi a escolha de Raabe. Você já ouviu falar de Raabe? Se você não ouviu, você vai ouvir agora. Mas se você já ouviu falar de Raabe, talvez Deus esteja te dando uma segunda oportunidade, mais uma oportunidade de ouvir falar dessa mulher maravilhosa, dessa mulher que teve uma atitude, uma coragem grandiosa diante de Deus. Atitude que muitas das vezes a gente não vê. A gente não vê nas demais pessoas, a gente não vê muitas das vezes nem dentro da igreja, às vezes. A gente não vê atitudes como tal essa mulher tomou. Eu vou ler só um pequeno trecho e o resto eu vou narrar para você, tá bom? Decidim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite tiveram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens
que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, cedo, já escuro, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles, depressa, porque os alcançareis. Amém? Mais adiante, dentro deste período, Raabe teve uma conversa, porque ela escondeu os homens, tá? Raabe era uma mulher sofrida, porque pensa, nos dias de hoje, uma mulher que toma a decisão de se tornar uma prostituta, muitas vão sem escolha. Muitas vão porque a vida joga elas naquela situação, nos dias de hoje, tá? Mas muitas mulheres estão ali nos dias de hoje, eu tô falando dos dias de hoje, muitas mulheres estão nessa vida por uma opção. Elas acham que a opção é delas, mas a opção não é delas. Quem as leva até ali é o inimigo de nossas almas, para escravizá-las. Elas acham que estão fazendo uma coisa maravilhosa e muitas das vezes elas não passam de escravas espirituais do rei das trevas. Amém? Lá naquele tempo, aonde tudo era terrivelmente cobrado de uma mulher, mulher não tinha direito a nada, mulher era um ser assim que só servia mesmo para fazer filho e fazer comida para o marido e limpar a casa. Era só para isso que a mulher servia. Ai da mulher que tentasse fazer qualquer outra coisa da vida. Porém, Raabe era uma mulher inteligente. Porém, ela foi jogada numa vida na qual ela não escolheu. Raabe parou naquela situação, ajudava a sustentar uma família, a família dela, com certeza. Ela morava com o pai, ela morava com a mãe, ela morava com o irmão, automaticamente ela também ajudava a sustentar a família, tá? Então, assim, ó, essa mulher passou por muitas coisas, por muitas violências, por muitas humilhações, né? Dentro de casa, fora de casa, e aí por diante. Fora as humilhações que ela sofria da própria nação onde ela vivia, da própria cidade onde ela vivia, tá? O preconceito e tudo mais, por causa da situação que ela se encontrava. Porém, essa mulher ouviu falar do Deus de Israel. E ela estava cansada já também de pedir para os deuses dela, que ela possuía na época. E ela não tinha resposta. Ela não tinha retorno. Porém, ela ouviu falar que existia um Deus de um povo, o qual este povo clamava a esse Deus, e este Deus agia em meio deste povo. Esse Deus pelejava por este povo. Este Deus abria mar vermelhos por este povo. Este Deus fazia grandes maravilhas, fez grandes sinais. Ela ouviu falar sobre isso e começou a se sentir interessada por este assunto. Porém, um certo dia, Deus usou Josué para enviar 2 espias àquela cidade, porque aquela cidade era uma cidade que ia ser tomada pelo povo de Israel.
era um povo idólatra, um povo preconceituoso, era um povo terrível, né? O qual eles não queriam saber nada com Deus, e Deus estava assim, ó, decidido assim, ó, a eliminar aquela cidade ali. Detalhe, não ia sobrar nada de ninguém. Porque tem uma coisa que as pessoas não entendem muitas vezes, mas foi Deus que destruiu a cidade. Sim, foi Deus que destruiu a cidade. Porque Deus, o projeto de Deus é que todos nós se salve. Porém, muitos de nós nascemos num povo já completamente idólatra, completamente pervertido, completamente oposto daquilo que Deus espera do ser humano. E detalhe, tem um coração tão duro como uma rocha, intransponível, que por mais que Deus tente penetrar neste coração, por mais que Deus tente entrar nessas vidas, ele não consegue. Porque eles não permitem. Porque aquilo que eu já te falei lá no outro vídeo, e venho falando, e sempre falando, é necessário nós abrir o coração, abrir a porta para que Deus entre na nossa vida. Nosso coração tem que ser o trono de Deus. Deus tem que sentar no trono do nosso coração, mas é nós que temos que abrir a porta do nosso coração e mandar Deus sentar e ordenar, liberar para Deus sentar no trono do nosso coração, porque Ele não vai invadir o teu coração. Ele não vai te pegar a força, Ele não vai entrar a força dentro da tua vida, na tua casa, na tua família. Ele quer que você abra a porta e diga, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. É isso que Deus quer que você fale. Porém, naquele povo não era isso que ele ia encontrar, tá? Então, ali houve uma dizimada daquela cidade. Só tinha um porém. Aquela mulher, o qual Deus permitiu que os homens entrassem na casa dela, os servos dele entrassem na casa dela, ela era uma mulher prostituta. Ela estava ali para receber quem viesse, e por isso Deus a escolheu. Não haveria suspeita sobre ela. Eles não viriam até ela, não haveria, entrou 2 homens aqui, foram direto a fulana, e não, havia uma estratégia ali de Deus. Deus já tinha tocado nela, porque Deus estava tocando nela, e ela estava abrindo a porta do coração para Deus entrar, e Deus já estava, preparando o caminho dele, no coração daquela mulher. Porém, quando aqueles homens chegaram, ela não pensou 2 vezes. Ela sabia de onde eles vinham, eles se identificaram para ela, e ela não pensou 2 vezes, e ela protegeu aqueles homens. Ela protegeu, ela tomou uma atitude que ali ninguém tomaria. Ela tomou uma atitude que muitas das vezes nós não tomamos, de proteger um escolhido de Deus, de proteger um servo de Deus. Muitas das vezes nós não tomamos essa atitude, né? Aquela mulher pegou, abrigou aqueles 2 homens, protegeu eles, preparou o caminho. Ela usou das artimanhas dela, como por exemplo de mentir. Ela mentiu, dizendo que eles tinham ido por um lado, sendo que eles estavam escondidos no terraço dela, né? Ela mentiu, claro, para despistar aqueles homens, despistou e conseguiu. E nisso ela foi lá e conversou com eles. Olha, eu sei disso e isso e isso. Eu sei que está acontecendo tal e tal coisa. Vocês já fizeram tantas coisas assim. Eu vou ler agora mais um pouco aqui, ó. Mais detalhe. Já que vocês fazem tudo isso e que eu usei de misericórdia com vocês e protegi a vida de vocês, eu quero fazer um trato com vocês. No dia que vocês entrarem para destruir a cidade,
poupem a minha vida e dos meus familiares. Ela tinha um pedido a Deus. Ela tinha um pedido àqueles homens a fazer. Só que detalhe, aqueles homens viram a reverência no coração daquela mulher. Reverência que muitas das vezes a gente não tem, falta. Eles pegaram e falaram com ela, olha, se tu tiver... Ela então os fez descer por uma corda pela janela. Nisso, ela os protegeu e depois ela os dispensou. Depois que ela conversou com eles, ela os dispensou. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes, ide-vos aos montes para que, porventura, vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens, desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio escarlate, escarlate que já simbolizava o sangue de Jesus, a janela por onde nos fizestes descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família, qualquer que sair para fora da tua casa, o seu sangue cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue daquele que tiver contigo na tua casa, sobre a nossa cabeça, se alguém caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Amém? Ela fez um propósito, ela abriu a porta, ela fez um pedido, mas ela também tinha que cumprir algo. Ela tinha que fazer aquilo que os homens de Deus mandaram, aquilo que aqueles servos de Deus mandaram. Olha, se não tiver na tua janela este fio escarlate pelo qual nos fizeste descer, ao qual foi o fio escarlate, o sangue de Jesus, que já simbolizava naquele momento ali, o sangue de Jesus, que estava ali nos causando a salvação, ocasionando a salvação daqueles homens, seria a salvação dela também. A salvação para ela e para a sua família. Mas detalhe, tinha que haver obediência, tinha que haver uma completa e total obediência. Obediência da parte dela, da parte dos familiares dela. Eles tinham que estar dentro daquela casa, todos juntos, todos unidos. Qualquer um que dali estivesse fora, perderia a bênção que deveria receber, perderia a salvação, estava fora do propósito, estava fora da salvação que foi programada para Raabe e sua família. E foi uma peleja muito grande, com certeza, para aquela mulher, fazer com que aquelas pessoas crescem nela. Porque imagina, todos ali à volta dela, eles estavam todos vivendo no meio de uma idolatria completa, total. Ninguém ali já tinha até ouvido falar no Deus de Israel, mas ninguém cria no Deus de Israel. Raabe estava crendo. Agora pensa nessa mulher pelejando, pensa na peleja que essa mulher teve dia e noite, todo o tempo, tentando organizar aquela família, tentando organizar aquelas pessoas, tentando fazer com que eles entendessem que eles precisavam crer no que ela estava falando, para que eles recebessem, para que eles fossem salvos. Ela amava aquela família, ela tinha o desejo de proteger. Ela poderia simplesmente pedir a proteção para ela, a salvação dela, unicamente dela. Não. Ela pediu a salvação dela, de sua mãe, de seu pai, de seus irmãos e de suas irmãs.
Não é fácil, muitas das vezes, tu conseguir trazer para Jesus, tu trazer para a igreja um filho teu. Um irmão teu, tu ama o teu irmão, tu ama a tua irmã. Tu conhece a palavra do Senhor, tu sabe o quão Jesus é maravilhoso. Mas tu muitas das vezes tu não consegue transmitir isso para um irmão teu, para um filho, para um marido, muitas das vezes. Os familiares da gente são os mais difíceis da gente conseguir convencer, muitas das vezes, eles de que eles precisam se unir, de que eles precisam aceitar Jesus, de que Jesus morreu por eles, né? E naquela época nunca tinha ouvido falar de Jesus, não existia Jesus. Quer dizer, Jesus já existia, só não tinha descido à terra ainda, né? Vamos reparar aqui, né? Um erro, né? Jesus já existia, Jesus sempre existiu, desde o princípio Jesus sempre existiu, só que ele ainda não havia descido à terra, né? Em forma humana, em forma de homem, né? Então, foi uma luta tremenda. Com certeza, essa mulher pelejou e muito, mas ela venceu. E você? Você quer pelejar? Você quer vencer como Raabe? Você quer ser uma mulher que lutou e venceu? Ou você quer ser alguém que lutou, fraquejou, caiu e desistiu da luta? Quantas vezes essa mulher deve ter caído? Quantas vezes essa mulher deve ter ido à lona? Como se diz nos dias de hoje. Ah, eu fui à lona. Quantas vezes essa mulher deve ter ido à lona? Porém, ela levantou, ela sacudiu a poeira e ela continuou. Continua você também. Abre o teu coração, deixa Jesus entrar, deixa Jesus sentar no trono do teu coração e deixa ele fazer a obra que ele tem que fazer. Porque como eu disse lá no começo do vídeo, pelejar sozinha é uma coisa. Eu pelejei anos e anos e anos e anos da minha vida sozinha. Aí detalhe ainda, né? Tendo assim, ó, um capeta tafunhado nas minhas costas, lá montado, acavalado nas minhas costas lá. Pau e pau, né? Porque é assim que o diabo faz, né? Ele monta em cima de ti e vai, ó, te chicoteando. Porque é isso que o diabo faz na tua vida. Você não vê, você não sabe. Não é algo visível nos seus olhos. Mas é isso que está acontecendo. Você está sendo escravizado, você está sendo torturado. Vê uma novela de escravo, vê uma novela que tem escravos, aí vê um filme que tem escravos, você vai ver lá o escravo caído no chão e o feitor lá, ó, pau e pau, pau e pau. O diabo é o feitor e tu é o escravo apanhando dele. Fecha os teus olhos e te imagina nesse momento, nessa hora. É isso que acontece na tua vida? É assim que você quer continuar? Sendo um escravo no chão e o diabo como um feitor em cima de ti, te chicoteando? É isso que tu quer? Se não é isso que você quer na tua vida, aceita Jesus. Ao invés de você ter alguém em cima de você, chicoteando você, você vai ter alguém do teu lado, ombreando a tua cruz, sarando as tuas feridas, colocando unguento nelas, para que elas venham sarar, para que elas parem de doer, até que elas venham ser completamente curadas. Aquela ferida que você tem na alma. Eu não estou falando aqui da carne. Muitos têm a ferida na carne, muitos precisam da cura na carne. Mas a cura maior que muitos de nós precisamos é na alma. É lá na alma, é lá dentro. É lá dentro. E essa ferida, Jesus é quem nos cura. Jesus é quem nos liberta, Jesus é quem trata ela, Jesus é quem nos livra dela. Porque muitas das vezes também nós estamos tão agarrados àquela ferida, nós estamos tão agarrados àquela situação, que Jesus está ali tentando nos libertar, tentando nos
curar, tentando nos tirar, e nós temos agarrado ali. Não tira daqui não, deixa aqui. É a minha magoinha que eu tenho aqui, é a minha dor que eu tenho. E tu fica ali agarrado, e chega um ponto que só Jesus mesmo para conseguir te libertar, porque outra pessoa não conseguiria. Porque é tão difícil, é tão terrível a opressão sobre a tua vida, o domínio do inimigo sobre a tua vida é tão grande que você não consegue se libertar. Muitas das vezes Jesus está ali tentando tirar a cura, e você fica agarrado, né? Porque tem aquela opressão sobre você. No momento que você conseguir se libertar, porque isso é você que determina. A libertação da tua alma é tu que determina. Jesus faz a obra na tua vida, mas quem determina é ela, é ele, né? É tu. Quem determina a tua libertação é tu. Uma vez que tu diz assim, ó, eu não aceito mais, eu não quero mais, eu não vou mais servir de escravo pro diabo me chicotear, eu não vou mais servir sabe, eu não vou mais servir o inimigo, eu vou deixar que Jesus trabalhe na minha vida. Uma vez que tu faça isso, uma vez que tu tome este propósito na tua vida, a tua vida muda da água pro vinho. A minha mudou. E olha que eu fui escrava do diabo estando dentro da igreja. Eu continuava sendo escrava do diabo. Eu estava dentro da igreja, eu estava lá orando a Deus. Eu estava lá de joelho, eu estava lá buscando. E ó, detalhe, de joelho lá e o capeta lá, ó, porque eu estava de joelho lá, ó, e ó, agarrada, mas me fizeram isso, mas me fizeram aquilo, eu não vou conseguir perdoar, eu não consigo perdoar, eu não consigo me libertar, mas sabe, eu ia orar vou orar por um fulaninho, mas o fulano me fez isso, me fez aquilo, me fez aquele outro, sabe? Eu não conseguia me libertar, eu estava sendo escravizada, o capeta ali, ó, o tempo todo, ó, pau e pau, e eu não conseguia me libertar dele. É isso que você quer? Passar uma vida completamente arrasada, destruída pelo inimigo? E ainda morrer e ir para o inferno, ainda ficar em tortura, sendo torturada pela eternidade por ele? Se aqui você tem a chance de ser salva das garras dele, aqui você tem a chance de ser liberto dele. É só você aceitar Jesus. Aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador. Permita Jesus te libertar. Permita Jesus fazer a obra dele na tua vida. E você estará livre. Livre da opressão aqui e livre de uma possível opressão eterna. Será que é isso que tu quer? Tu quer estar livre ou tu quer estar lá? Eu não gostaria de estar lá, não. Eu não quero estar lá, não. Eu consegui fazer a escolha de ser livre aqui, né? Então vamos assim, ó, vamos lutar, vamos nos colocar em Deus, nos colocar na presença de Deus, né? Eu posso estar falando aí, de repente, tem pessoas que não conhecem a palavra que estão me ouvindo neste momento, né? Você está aí chorando neste momento, você perdeu um familiar. Hoje, nesse dia de hoje que eu tô gravando aqui, ó, hoje é um dia feriado nacional, dia de finados. Muitos estão chorando dos seus mortos. Muitas pessoas estão chorando. E muitos estão culpando a Deus por isso. Mas saiba que Deus não tem culpa disso. Deus não tem culpa nenhuma. Não é porque mudou a minha circunstância, não é porque mudou a minha situação que Deus deixou de ser Deus, que Deus deixou de me olhar, que Deus deixou de me amar, que Deus deixou de me proteger. Muitos Deus recolheu porque estava na hora dele. Mas muitos foram recolhidos porque simplesmente não tinha mais o que ser feito. Muitos foram recolhidos pela negligência dos homens. Não tinha mais o que se fazer, não tinha mais, né?
mas muitos, milhares, inclusive eu, fui restituída através da oração de alguém, porque muitas das vezes nós não somos nem dignos, nós nascemos num povo de impuros lábios, somos de lábios impuros, não somos dignos da salvação de Deus. Agar era uma mulher que não era digna. Se você for olhar exatamente, Agar não era uma mulher digna da salvação, não era uma mulher digna de ser abençoada, de ser protegida pelo anjo de Deus como ela foi, mas ela era uma mulher que estava sendo alcançada pela oração, pela intercessão de um servo de Deus que intercedia e orava por ela, que era Abraão. Muitas das vezes nós não somos dignos, nós não nos fizemos dignos, mas há alguém intercedendo por nós e a bênção de Deus nos alcança por causa deste alguém que está intercedendo por nós, para honrar a fé desse alguém que está intercedendo por nós. Eu fui alcançada pela fé de outras pessoas, pela minha também, mas eu tenho certeza. Naquele momento, a minha pastora orou muito por mim, o meu pastor orou muito por mim, meus familiares oraram muito por mim. Era uma equipe de pessoas orando por mim. No momento que eu tive Covid, eu tive muito doente, né? E quando eu consegui me recuperar, quando as coisas ficaram bem, tudo voltou ao normal, graças a Deus, né? Mas foi difícil, né? Foi difícil, porque muitas das vezes nós nos limitamos também. Falando em limitar a fé, porque a limitação é na fé, a limitação é na fé. Eu tenho um testemunho para contar para vocês, né? Talvez vocês achem até um pouco engraçado, tá? Vamos descontrair um pouco. Para te ter noção, eu tenho na minha casa um fogão a lenha, tá? O gás tá caro demais, né? Subiu tudo com essa função de pandemia aí, o gás tá um horror o valor, né? Então, a gente tá se virando aí com o fogão a lenha. Tava acabando a nossa lenha. E aí, Deus tinha nos dado uma grande benção, né? Que tinha sido lá o irmão Vinícius, lá nos deu um caminhão de lenha lá. E só que já tinha acabado, né? Aí, nisso, o meu marido tá trabalhando num lugar aí, num condomínio, qual estão sempre em obras lá. E aí sai as cargas de lenhas das obras lá e eles levam para uma olaria que tem próximo dali. Aí lá na olaria lá é maravilha, né, para o pessoal que fabrica os tijolos lá, né. Então, daí um dia desses o meu marido pegou muito custo lá, conseguiu lá um caminhãozinho de lenha com eles lá, daí veio a lenha, a gente usou. Passado alguns dias, já tinha acabado aquela lenha, nós já tava até no gás de novo, né? E aí veio, o meu marido passou por uma situação no serviço dele, segundo ele disse, foi uma prova que ele passou, né? Que em casa, por exemplo, assim, se ele tivesse sentado para comer, se tu chamar ele para pegar um copo d'água, pedir para ele te alcançar um copo d'água, Deus livre, porque ele vai levantar para te alcançar um copo d'água, né? Ele tem pavor de ter que levantar depois que ele sentou para comer, né? Aí nisso, quando lá no serviço dele, ele estava sentado, comendo, segundo ele, com a boca cheia de comida lá, né? E aí chegou, trabalhou num sol escaldante a manhã toda, né? E aquele momento era o momento do descanso dele, comer e depois ia descansar. Chegou o cara do caminhão lá no serviço dele lá e solicitou que ele fosse ajudar ele lá, que tinha que cortar uns ferros lá e ajudar ele a carregar o caminhão. E ele pensou assim, né? E fez o serviço pro cara, né? E voltou, foi comer, depois foi descansar. 3 horas da tarde, o cara encosta na obra que ele tava, porque esse cara tava numa outra obra, né? Tinha vindo buscar um material ali. O cara encosta o caminhão na obra dele lá, na obra que ele tava lá, e olha, mano. E aí ele foi, quando ele chegou lá, tá precisando de lenha, e nós já tava até no gás, tava até torrando gás já.
Aí ele pegou e disse assim, mas claro que sim, então vamos lá. Ela tem que carregar onde? Não, já tá carregadinho o caminhão. Levou. Veio. Na segunda-feira. Na sexta-feira, veio o outro. Aí, nós estávamos fazendo um puxadinho ali, um telhadinho ali, né? Até para proteger assim. Ah, esse pedacinho aqui tá bom aqui, né? Irmãos, se você vê hoje como é que tá o meu pátio, um cerro de lenha, assim, ó, um cerro. 4 caminhões, só num dia o cara trouxe 2 caminhãozinhos de lenha pra nós. É uns caminhãozinhos pequenininhos, né? Abertinho atrás, assim, pequenininho assim. Mas 4 caminhãozinhos de lenha pra nós. Tá ali, temos lenha ali, se Deus quiser, assim, temos mais uns 2 meses. Claro, né, que eu cozinho só de noite, né? Cozinho só de noite. E é uma opção também, né? Não é nenhuma tortura, porque eu sempre gostei, né? Sempre, né? Mas é bênção, eu estou me referindo ao fato de uma bênção sem medida, uma bênção, a gente que limita. A gente limita a fé e a gente limita as bênçãos de Deus na nossa vida. A gente limita a bênção de Deus na nossa vida. Aqui você dizer assim, meu Deus, um calorão desse, a mulher agradecendo por causa de lenha. Graças a Deus que eu tenho lenha, né? Eu teria que estar torrando gás ali, as vacas não estão tão gordas assim para todo mundo, né? Para todo mundo, para o Brasil inteiro, né? Não é só para mim. Então a gente tem que economizar de todas as partes, né? Do jeito que dá, a gente vai joqueando a coisa, né? Até que essa crise nacional passe aí, né? Mundial, na verdade, né? Porque essa pandemia atingiu aí mundialmente, né? As nações, né? Então, até que tudo isso se organize, que as coisas voltem ao normal, que os preços voltem a baixar, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Temos que ter sabedoria para buscar em Deus a sabedoria para fazer as coisas, né? Então, eu fiquei muito feliz com Deus, assim, porque o meu marido, nós estávamos, inclusive, há poucos dias foi pregada uma palavra na nossa igreja, na igreja, que a pastora pregava sobre as codornas, né? Que o povo de Israel reclamando que não tinha carne, e aí de repente Deus começou a mandar carne, mandar codornas, né? Codornas, e aí eles comeram codorniz, né? Até que saía pelo nariz, né? Meu pátio tá ali numa situação ali que se daqui a pouco eu não tenho mais como sair no meu pátio, eu de olhar pro meu marido e dizer assim, meu Deus, tá saindo pelo nariz de tanta lenha, né? Eu dizia pra ele, né? Porque realmente, né, foi uma bênção muito grande que a gente recebeu. Glória a Deus por isso, louvado seja Deus. Né, temos lenha por um bom tempo ali, né? E agora, inclusive, já disse pra ela, manda pra olaria agora, por causa que tão cedo nós não vamos precisar, né? Manda pra outra, benção pra outros agora, né? Então, vamos dividir a benção, né? Porque assim, ele não pode querer só pra gente também as bênçãos, né? Então, mas assim, é muita. Basta a gente ter fé, basta a gente confiar em Deus, basta a gente buscar em Deus e Ele vai nos dar aquilo que nós merecemos, aquilo que nós precisamos. Ah, Deus pode mudar a nossa situação? Pode. É Ele quem muda, não é nós. Nós temos que ter a fé. A fé que é o firme fundamento das coisas que não se vê, porém se espera. Tu não vê a cura, tu não vê a libertação, tu não vê a mudança, tu não vê a transformação da situação, mas Ele vê, Ele sabe, Ele vê o hoje, Ele sabe do ontem, Ele vê o hoje e Ele sabe o amanhã que você ainda não sabe. Ele já viu o amanhã, Ele já sabe amanhã o que vai acontecer, então Ele já te prepara o caminho. Né? Que nem aquele sonho do faraó, o faraó que José revelou. Ele estava revelando uma coisa de 7 anos depois. Durante 7 anos ia ter muita fartura, mas 7 anos depois teria uma seca. Algo muito além do tempo que eles estavam, muitos anos depois, no caso 7 anos depois começaria a seca. Então, assim, ó, vamos buscar em Deus tudo o que é possível. Vamos buscar em Deus até o impossível, porque Ele é o Deus das causas impossíveis. Você não vê, você não sabe, mas Ele é. Ele pode, Ele faz, Ele transforma, Ele liberta, Ele cura, Ele salva, Ele realiza os teus sonhos. Ele transforma a tua família, Ele transforma os teus filhos, Ele te liberta do vício, Ele faz tudo o que tiver que fazer. É Ele, não é você. É Ele que direciona, é Ele que faz, é Ele que realiza. Amém? Glórias a Deus por isso.
Vamos louvar a Deus? A vitória chegou, basta você crer.